Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Júlia Valente. Para quem me conhece, prazer em rever de novo. Sou professora aqui da Fono Online na área de audiologia. Me formei na UFBA, sou especialista em audiologia. Estou fazendo meu doutorado lá na UFBA, no mesmo lugar onde eu fiz mestrado. Estou aqui para conversar com vocês sobre mais um aspecto da audiologia, mas antes da gente começar hoje, o tema está bem legal. Eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui. A gente sempre está conversando sobre alguma coisa muito legal da fonoaudiologia. Eu na audiologia, meus outros colegas nas diversas outras áreas da nossa profissão tão linda. Então, se inscreve para estar acompanhando aqui com a gente tudo que a gente tem para conversar, tá bom? O que eu queria conversar hoje com vocês é sobre como que eu devo acompanhar um bebê, uma criança que tem um fator de risco para perda auditiva. Quando a gente vai falar de triagem auditiva, a gente fala muito, né? Crianças que não têm fator de risco vão fazer emissões otoacústicas, se tiver tudo ok, se passar, estão liberadas. Crianças que têm fator de risco, mesmo que passem na emissão acústica, elas precisam ir para o PEAT para avaliar, para excluir a possibilidade de uma neuropatia auditiva, e elas precisam ser acompanhadas. Na verdade, no fundo, a gente deveria acompanhar todas as nossas crianças, as com fatores de risco e as sem fator de risco, porque, querendo ou não, a nossa triagem auditiva é algo estanque. Eu fiz a triagem auditiva hoje, se deu tudo ok, esse bebê não tem fator de risco, eu posso dizer que hoje está tudo bem. Infelizmente, eu não posso garantir que amanhã esteja, que o bebê não vai ter uma doença que não cause perda auditiva, ou que, sei lá, uma alteração genética, ou que ele precise tomar um medicamento. Claro que, quando esse bebê ele não tem um indicador de risco para perda auditiva, a ocorrência de um problema durante esse caminho é menor. Por isso que a gente não fica pedindo e falando sobre essas reavaliações periódicas. Quando o bebê tem um indicador de risco, prematuridade, alguma doença infecciosa, histórico de perda auditiva na família, todos aqueles fatores ditos pelo Joe Common como um indicador de risco, a probabilidade de que ele possa desenvolver uma alteração auditiva é maior, por isso que a gente precisa acompanhar esse bebê. O que é acompanhar a audição do bebê com fator de risco? É acompanhar se ele está se desenvolvendo da forma correta, se os marcos de desenvolvimento estão acontecendo, se o bebê está lateralizando da forma que ele deveria, está procurando a fonte sonora, se com o ano ele começa a balbuciar, se ele reconhece comandos verbais. Acompanhar um bebê com fator de risco não é realizar PEAT a cada 6 meses. E é isso que eu vejo muito na prática clínica. Quando o bebê acabou de nascer, que a gente faz a triagem auditiva neonatal, ele passa ou ele não passa? Vamos supor que ele passa, ele tem fator de risco. Realmente, ele tem que fazer o PEAT. A gente tem que tirar a dúvida de que não é uma alteração retrococlear. Beleza. A partir daí, é acompanhar essa criança. Pode ser que o acompanhamento da criança seja o PEAT? Pode, para ver se essa via é maturada do jeito correto e daí por diante. Mas a gente sabe que a partir de 6 meses, o exame padrão para fazer uma avaliação auditiva é a audiometria. A gente tem um curso aqui só de como fazer a avaliação infantil. A gente vai para comportamental menor de 6 meses, acima de 6 meses, a gente tem o VRA, que tem respostas extremamente confiáveis. A partir daí, a gente tem a audiometria lúdica. Em vez de se solicitar a audiometria, o que eu vejo é só a solicitação do PEAT a cada 6 meses. A questão é que realizar PEAT em crianças não é fácil. Realizar PEAT em crianças exige um domínio do examinador muito grande, porque o padrão de normalidade do PEAT até 2 anos é diferente do adulto. Realizar PEAT em criança envolve que a criança durma. Então, a gente tem, às vezes, uma criança de 1 ano e 8 meses que poderia estar fazendo um VRA super bem, e assim a gente acompanhar a maturação e a audição dessa criança. E a mãe fica 2, 3 vezes indo e voltando na clínica para tentar fazer essa criança dormir, porque ela não dorme e ela não deixa fazer o PEAT. Então, sim, crianças com indicadores de risco, a gente tem que fazer acompanhamento da audição. E eu até me arrisco a dizer que a gente tem que acompanhar a audição de qualquer criança, mas acompanhar a audição da criança não é realizar PEAT. Acompanhar a audição da criança é realizar avaliações auditivas periódicas, que devem ser a priori a audiometria. Tá? Então, a partir de 6 meses, a criança
pode e deve fazer a audiometria para ser acompanhada. Se ela tem algum fator de risco importante, a gente pode fazer a cada 6 meses. Se ela não tem um fator de risco importante, a gente pode fazer com 1 ano, que é quando ela vai começar a falar, depois lá para os 3, 4. Claro que essa avaliação nessa periodicidade, a gente está falando se não acontecer nada, né? Se ela tomar um medicamento, se ela cair, bater a cabeça, alguma coisa assim, aí não. Aí a gente não vai usar essa periodicidade, a gente vai usar assim como a queixa aparece. Mas se a criança não tem queixa nenhuma, se a criança, apesar do indicador de risco, está se desenvolvendo super bem, a gente pode fazer uma audiometria para fazer o acompanhamento auditivo dessa criança. A gente não precisa ser só o PEAT o tempo todo, tá? Até porque o PEAT vai falar da parte neurológica. Se você quiser pensar em diagnóstico, você vai ter que pensar num PA de frequência específica. Porque se a gente fizer a pesquisa de limiar com clique, a gente sabe que a gente não tem especificidade de frequência. E aí vai ficando tudo mais difícil, um exame que é muito mais demorado. Então, vamos deixar para fazer o PA de diagnóstico aquelas crianças que realmente precisam. Aquela criança que, quando a gente fizer a audiometria deu alterada. Ou então, aquela criança que está com atraso global de desenvolvimento, que está com suspeita de um transtorno de espectro autista, que aí sim a gente precisa avaliar se além do periférico, se além de ouvir bem, o som está sendo conduzido bem. Aí, para essas crianças, a gente faz o PEAT. E não usar o PEAT só para a gente fazer acompanhamento auditivo da criança. Se a gente faz uma audiometria e uma emissão, tá? Você não quer só usar a audiometria, imitaçometria, a emissão, exames muito mais simples e que dão a informação que a gente quer, tá? Então, sim, a gente tem que fazer o acompanhamento auditivo das crianças que têm indicadores de risco. Depende do indicador, normalmente a gente vai fazer esse acompanhamento até 2 anos de idade, mas ele não precisa ser com o PEAT. Ele pode ser e deve ser com avaliação auditiva, com audiometria. Como a gente viu no curso que a gente tem aqui de avaliação das audiometrias infantis, a gente tem muita coisa que a gente pode avaliar na criança através da audiometria. Casos específicos em que eu tenho que tirar a dúvida se é uma alteração retrococlear, num atraso de linguagem, numa audiometria que deu alterada e eu preciso fechar esse diagnóstico de perda auditiva. Esses casos a gente faz o PEAT. Mas fazer o PEAT por si só não fala, até porque se você fizer só o PEAT, você não vê como é o comportamento da criança perante o som. Você só vê como o nervo dela está funcionando. Como que essa criança reage para o som? Você vai saber? Você só vai saber isso na audiometria, tá? Então, a gente precisa acompanhar as crianças com indicadores de risco, mas esse acompanhamento pode ser feito através da audiometria, que é um exame muito mais fácil de ser realizado, não depende que a criança durma e é mais acessível, tá? Claro que se a suspeita de retrococlear existir, aí sim a gente vai fazer o PEAT e a emissão à bateria diagnóstica, beleza? Lembrando que, além disso, as crianças que não têm indicadores de risco e que falharam na perda, ou que passaram na triagem auditiva, também precisam ser acompanhadas. A gente precisa saber orientar os pais. Na caderneta de vacinação vem dizendo o que é esperado. Você pode fazer como eu faço, quando a gente dá o laudo da triagem auditiva, atrás eu coloco o que é esperado para cada idade, para que os pais também possam acompanhar. Porque normalmente a primeira suspeita de que tem alguma coisa alterada vem dos pais, porque é quem está convivendo o tempo todo com a criança, tá? Então, orientar os pais para que esse acompanhamento e essa observação seja feita de forma mais próxima também é muito importante. E isso vale tanto para crianças com fatores de risco, quanto para crianças sem fatores de risco, tá? Então, vamos valorizar mais a nossa audiometria, porque, no fundo, só a audiometria fala sobre limiar auditivo. PA de frequência específica só fala sobre limiar eletrofisiológico, que quando a gente não consegue ter um limiar auditivo, é bom, é melhor do que não ter nada, mas não é limiar auditivo. Emissão acústica fala sobre função de células ciliadas, não é limiar auditivo. Então, vamos valorizar, dá para fazer. Com o passar do tempo, né, o desenvolver e a gente fazendo, a gente vai entendendo o que funciona melhor e não melhor para a criança. Claro, a gente precisa de um pouco mais de raciocínio clínico, mas é por isso que esse curso está aqui, tá? Vamos sempre lembrar, avaliação auditiva infantil, o primeiro exame padrão para as crianças que conseguem realizar audiometria, e a maioria delas consegue. Qualquer dúvida, estou aqui, pode deixar o comentário, não esquece de se inscrever, e mês que vem a gente se vê para mais conversar sobre mais um aspecto legalzinho da audiologia, tá bom? Abraços!